Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Criptomoedas para Leigos. E a partir desse vídeo nós vamos entrar numa pegada mais prática. Nós vamos agora olhar pela primeira vez, mexer pela primeira vez aqui no nosso curso no gráfico de preços. E você vai ver como isso vai ser mais simples do que você imagina. Então nós vamos entender agora qual é a melhor plataforma para você visualizar o gráfico. Você vai ver quão incrível é essa plataforma. E você também vai entender como funciona a variação do preço para cima, para baixo, o que é candle, o que são tempos gráficos, para a gente poder começar a entrar em assuntos mais profundos, para você começar a fazer os seus primeiros trades de forma independente no mercado das criptomoedas. Então, antes da gente começar o vídeo, já dá a sua contribuição ao canal, deixa o seu like aqui no vídeo e se ao final esse vídeo não for relevante para você, você pode tirar o seu like e dar um dislike. Então, muito obrigado por isso e vamos ao vídeo. Então vamos lá, você vai colocar aí no seu navegador o seguinte endereço, tradingview.com, e aí você vai cair direto aqui nessa página. Essa página aqui é a página da plataforma de gráficos TradingView. Essa é uma plataforma incrível, ela é uma verdadeira rede social de traders de todos os tipos de mercado que existem, tanto Forex quanto mercado de ações, nacional, internacional e principalmente criptomoedas. Então, essa é uma plataforma que pode te ajudar muito nos seus trades, mas também é uma plataforma que pode te atrapalhar completamente. Então, aqui nessa plataforma você vai encontrar diversas análises, diversos traders diferentes espalhados pelo mundo. Cada trader segue uma linha de pensamento diferente. Então, se você comparar as análises que cada trader vai postando aqui nessa rede social, a única coisa que isso vai te proporcionar é mais e mais confusão. Então, meu primeiro conselho para você é que você escolhe um mentor. Se você nos escolher, nos der a honra de nos escolher, você logo após fazer o seu cadastro aqui em Join for Free, ou seja, é tudo de graça aqui nessa plataforma, tá? Você pode fazer seus trades do início ao fim de forma 100% gratuita. Você só vai precisar pagar aqui se por acaso um dia você quiser ver mais indicadores, adicionar mais coisas no seu gráfico, que é também absolutamente desnecessário. Você vai entender que a nossa forma aqui na Exid de analisar os gráficos, de analisar os mercados, ela é a mais simples possível, porque no mercado financeiro o simples tem muito mais relevância. Então, se você quiser nos escolher para acompanhar as nossas análises, você primeiro pode vir aqui e colocar em português para ficar mais simples para você. E depois que você fizer o seu login aqui, o seu cadastro, você vai procurar pelo nosso perfil. E para fazer isso, basta vir aqui onde está código e procurar por pessoas. E aqui você vai escrever Exid. E o primeiro perfil que aparecer já vai ser o nosso. Então é só clicar nele e botar para seguir. Então, feito isso, vamos ao gráfico. Basta vir aqui nesse menu gráfico e já vai abrir para você o seu primeiro gráfico. Então, o que vai aparecer para você é exatamente essa tela aqui, esse gráfico aqui. Então, para a gente não perder tempo, já vamos colocar aqui em cima, nessa área de pesquisa, a sigla BTC-USDT, que é o par Bitcoin-dólar na Exchange Binance, que é a primeira opção que aparece aqui. Então aqui estamos nós no gráfico de preços do Bitcoin dólar pela Exchange Binance, que é onde nós vamos fazer nossas operações. Então, só para vocês se familiarizando aqui com essa tela de gráficos da TradingView, aqui na parte da esquerda nós temos uma barra de ferramentas, onde nós temos vários recursos aqui para desenhar em cima do gráfico, usar, tem vários formatos, tem vários padrões de medidas aqui que a gente pode usar nessa barra da esquerda, essa barra de ferramenta aqui da esquerda, para auxiliar a nossa leitura gráfica. Aqui na parte da direita são todos os ativos que nós estamos visualizando no momento. Ou seja, aqui a gente pode adicionar aqui na barra de pesquisa qualquer outro ativo que a gente queira e ao selecionar ele vai aparecer aqui dentro dessa lista de ativos. E quando a gente quiser alternar para o gráfico de preço de um outro ativo, basta clicar em cima que ele já muda para o gráfico de preço desse outro ativo que a gente está deixando guardado aqui. Então vamos voltar aqui para o
BTC dólar, a primeira coisa que você precisa aprender é o que são candles e o que são tempos gráficos. Então vamos lá. O que são candles? Candles é cada uma dessas barrinhas aqui que você está vendo, verdes e vermelhas. Como funcionam os candles? Cada barrinha verde e vermelha dessa aqui significa a variação de preços de determinado ativo dentro de um período de tempo. Então você nunca pode analisar candles sem considerar o período que você está olhando para eles. Então aqui nesse momento nós estamos no gráfico diário, que você vê aqui em cima, um dia. Então significa que cada candle desse aqui é o período de variação que o preço do Bitcoin teve em um dia. Então, quando o candle fica verde, significa que ele abriu embaixo e fechou mais alto do que ele abriu. E quando ele está vermelho, significa que ele abriu mais alto do que ele fechou. Ou seja, no período de um dia, o Bitcoin iniciou num preço e fechou num preço inferior. Então vamos lá. Aqui, do lado direito, é o preço do ativo. Aqui nessa barrinha, na vertical, é onde mostra o preço. E aqui na barrinha horizontal, na parte de baixo, é onde mostra o período. Ou seja, aqui você vai conseguir identificar com clareza que cada candle representa um dia, porque aqui, ó, 19 de maio, 18 de maio, 17 de maio, ou seja, cada candle desse aqui representa a variação de preços de um dia. E aqui, como você vê ali na direita, quanto mais eu subo, mais eu desço o cursor, vai marcando ali qual é o preço que eu estou vendo. Então, vamos para o gráfico de 1 minuto, para você entender como é exatamente o funcionamento dos candles. Então aqui estamos nós, no gráfico de 1 minuto do Bitcoin dólar. Então, aqui significa que cada candle representa a variação de preços num período de 1 minuto. Você vê que aqui tem uma contagem regressiva, ela começa em 60 segundos, que é o período de 1 minuto, e ela termina no zero. Então, quando ela terminar, nós fechamos esse candle e passamos para o outro. Então, aqui nesse candle vermelho anterior do que nós estamos vendo agora, significa que na parte cheia do candle, a parte de cima da parte cheia do candle, significa onde o preço abriu. Aí existe uma sombra para cima e uma sombra para baixo, porém uma parte cheia no meio. E essa sombra que tem embaixo e em cima é onde o preço variou durante o período de 1 minuto, porém, ele abriu aqui, variou um pouco para cima, variou um pouco para baixo, mas fechou aqui. E o candle ficou vermelho porque o preço fechou abaixo da onde ele abriu. E no candle anterior, que está verde, você verifica que aonde o candle fechou é exatamente o mesmo preço aonde o candle seguinte abriu. Aqui, como você vê nesse candle verde, ele abriu aqui embaixo, variou um pouco mais para baixo, variou um pouco lá para cima e fechou aqui. Então, quando ele fecha, abre um novo candle. Esse candle abriu aqui, variou para cima, variou para baixo, mas fechou aqui, um pouco abaixo de onde ele abriu. Então, ele fica vermelho. Daí passamos para o outro candle e por aí vai. Então, agora que você entendeu com clareza o que são os candles, você precisa entender também com clareza o que são os tempos gráficos, que é basicamente a parte mais importante da estrutura de qualquer análise gráfica. Muita gente já aprendeu todos os indicadores possíveis, mas ainda não entendeu como funcionam os tempos gráficos e por isso ainda não conseguem ter consistência nos seus trades, não conseguem enxergar com clareza as tendências. Elas se perdem quando variam um tempo gráfico para outro. Tem alguns analistas ainda que só operam olhando para um tempo gráfico. Isso é um grande erro, porque é como se você estivesse enxergando para algo de maneira muito parcial, muito superficial. Então vamos lá, é de extrema importância que você analise diversos tempos gráficos para entender com clareza para onde o preço está indo. Se estamos indo para uma tendência de alta, se estamos indo para uma tendência lateral ou se estamos indo para uma tendência de baixa. Então funciona da seguinte forma, os gráficos de tempo maiores são os gráficos mais importantes. Compreender a tendência dos gráficos maiores é o seu primeiro passo. Então, vamos abrir aqui o gráfico mensal. O gráfico mensal indica que cada candle representa a variação de que o preço de determinado ativo teve durante o período de um mês.
Então, cada candle que está aqui representa o período de um mês. Então, primeiro você precisa olhar para esse gráfico aqui. E você vai precisar entender para onde está indo essa tendência. Nos próximos vídeos você vai entendendo aos poucos como você identifica uma tendência. Porém, é dessa forma, primeiro olhando para os gráficos maiores e dando zoom in. Ou seja, nós estamos falando do mesmo gráfico, porém você consegue enxergar com mais detalhes. Da mesma forma como você vê uma foto, quando você olha para uma foto você enxerga o todo. Mas quando você dá um zoom em uma determinada parte, você entende os detalhes, você vai entendendo os detalhes de cada foto. Mas aquele detalhe não significa nada se ele estiver fora de contexto, se você não levar em consideração a posição dele nessa foto. É a mesma coisa se você fizer uma análise em cima do gráfico de 4 horas, mas não entender para onde o preço está indo no gráfico de um dia, e não entender para onde o preço está indo no gráfico de uma semana e de um mês. É exatamente assim que funciona. Da mesma forma que você não consegue analisar uma foto olhando só um detalhe. Você precisa enxergar o todo, entender do que se trata e aí então ir aproximando para entender cada detalhe dessa foto. Funciona da seguinte forma: os gráficos menores, eles invertem a tendência antes dos gráficos maiores. Então, você analisa para onde está indo uma tendência de um gráfico maior e vai dando zoom para ver o momento que essa tendência vai mudar. Quando você olha para o gráfico de 4 horas e identifica uma tendência de alta, essa tendência de alta pode estar dentro de uma tendência de baixa maior, que é a do gráfico de um dia. O gráfico de um dia pode estar indo para baixo e antes dele ir para cima, o gráfico de 1 hora já foi para cima antes e o gráfico de 4 horas já foi para cima antes, para depois o gráfico de um dia então ir para cima. Então essa é a forma correta de você analisar as tendências. E nos próximos vídeos nós vamos começar a ver isso na prática, com calma, com as análises em tempo real que a gente vai fazendo gradativamente com o preço do Bitcoin. Conforme nós vamos atualizando as análises do preço do Bitcoin, você vai entendendo a maneira pela qual a gente vai enxergando uma tendência. Os gráficos de preço, eles vão deixando padrões e esses padrões indicam formações de tendência. E é isso que você vai entendendo ao acompanhar nossos vídeos e ao acompanhar nossas análises, até o ponto de você conseguir fazer as suas próprias análises em cima do aprendizado que você vai tendo aqui. Então o objetivo desse vídeo foi te apresentar o TradingView, que é onde nós olhamos para os gráficos, foi te apresentar também como é o funcionamento dos candles e como funcionam os tempos gráficos para a gente entender as tendências. É natural que uma certa confusão tenha vindo à sua cabeça, porque é um assunto totalmente novo para quem ainda nunca viu um gráfico na vida. Então, se você ficou com alguma dúvida mais objetiva, pode perguntar aqui à vontade nos comentários. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no Telegram, estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você entrar, fazer parte da nossa comunidade. E se de alguma forma esse vídeo foi produtivo para você, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. E o melhor, de forma totalmente gratuita, você não vai precisar pagar nada para ser inscrito no nosso canal e aproveitar os nossos vídeos. Então a gente se vê lá no nosso grupo do Telegram e até o próximo vídeo.